Olá, irmãs, irmãos, companheiros e amigos. Espero que estejam todos bem, porque estaremos juntos agora aqui nessa nova edição de Espiritismo e Reflexões. Hoje nós vamos tratar do aspecto, vamos chamar didático, de uma matéria muito importante, constante do Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 5, onde nós encontramos o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, conforme os que discorrem sobre o assunto. Interessante saber que o Sermão do Monte é a mais bela página do Evangelho, segundo a conceituação de todas as criaturas que tratam desse assunto. De tal sorte que nós vamos trazer apenas uma frase, um ensinamento, uma recomendação de alguém que não é cristão, Mahatma Gandhi, que foi o grande líder dos povos indianos relativos à libertação da Índia do jugo imperialista, e usando apenas e tão somente da paz, do amor, da concórdia e da fraternidade. Disse ele: se fosse possível se perder tudo aquilo que está contido no Evangelho de Jesus, deixando apenas o Sermão do Monte, eles jamais perderiam o seu resplendor. Vejam, isso está em conformidade com a opinião de todos. E não foi diferente com relação ao Espiritismo, mas nós vamos ver isso também adiante. Vamos relembrar da maneira literal, como consta lá de Mateus, do Evangelho, no seu capítulo 5. Diz ele lá, para falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Tratando dos humildes, os pobres de espírito são os humildes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E ele recomenda, afinal, fecha o raciocínio das bem-aventuranças. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pois é, Jesus havia dito, com todas as letras, de que ele não viera revogar as leis antigas contidas lá na Torá, contida nas leis judaicas. Mas ele, ao contrário, as reafirmaria, porém aquelas de aspecto ético e moral, de fraternidade, de caridade e de amor ao próximo, de amor a Deus e amor ao próximo. E ele o fez, efetivamente. E aí, nesses Sermão das Bem-aventuranças, todas essas palavras de Jesus anotadas dessa maneira por Mateus, nós vemos que efetivamente se encerra assim, um grande número de ações fraternas, de respeito, de amor e de carinho, de fraternidade pelas outras criaturas. Pois é, essa mesma tônica foi seguida por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 8 capítulos inteiros, enormes, todos eles foram baseados com discursos da espiritualidade, dos amigos espirituais, a propósito, efetivamente, dos mesmos assuntos contidos na bem-aventurança. E nós vamos colecionar agora. Foram 8 os capítulos. Bem-aventurados os aflitos.
é o primeiro deles. Na mesma ordem, a gente vai encontrar bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados, logo a seguir, bem-aventurados os que têm puro o coração. Depois, ainda um outro capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ainda outro, bem-aventurados os que são misericordiosos. E há um capítulo cujo título não fala em bem-aventurança, mas se diz, efetivamente, diz respeito. Amai os vossos inimigos. E aí tem tudo com relação aos brandos e pacíficos, e o amar ao próximo. E tem um outro capítulo que trata também do mesmo capítulo 5 de Mateus, sede perfeitos, e ele completa quais são os caracteres da perfeição, especialmente amar os inimigos, dizendo inclusive que a simplicidade, a facilidade de amar aqueles que são amigos, na verdade, pode não constituir um caractere da perfeição total. E tem um último, não coloqueis a candeia, disponhais, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, com relação àquilo que Jesus revelou e que não deveria estar escondido. Muito bem, vamos tratar de outro aspecto da questão. Ressalta a simplicidade que nós encontramos em tudo que Jesus nos ensinou. Principalmente ao lermos estas bem-aventuranças, nelas encontramos um código seguro do caminho a percorrer para a completa transformação do homem, a fim de alcançarmos o estado evolutivo que permitirá chegar ao proclamado reino dos céus. Referindo-nos a esse texto e a todos os elementos que constituem o sofrimento do homem, ele nos conduz com veemência à reclassificação das causas que promovem, ou da retificação, diria melhor, das causas que promovem os efeitos visados, e nos orienta à supressão da negatividade do nosso ego. A gradual desmaterialização da alma humana vai elevando o homem em crescimento espiritual, dotando devagar, a pouco e pouco, com a acuidade de percepção das dimensões espirituais que o encaminharam, através da mística que flui em si pela interiorização dos conhecimentos, à fonte de toda a sabedoria que ele aprende intuitivamente ao encontro face a face com a realidade. Funde-se no conceito de que o ser, ao chegar à culminância espiritual do seu trajeto evolutivo, entrará em comunhão com o divino e dele receberá a verdade, aquém de qualquer prova que, de fato, possa ter evidência. Isso todas essas bem-aventuranças nos conduz à reflexão, porquanto Jesus pretendia efetivamente o alteamento espiritual, a elevação de todos os sentidos de fraternidade, de caridade e de amor, nos convidando a refletir a propósito do amor ao próximo, sobretudo. Entretanto, o crescimento evolutivo tem as suas regras bem definidas e ninguém consegue subir o degrau seguinte se em consciência não tiver adquirido as condições necessárias de elevação para o ocupar. E por isso Jesus nos diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e encontrarás com Deus, e Deus, que é a verdade absoluta, te retirará da tua ignorância. Essa é a informação de Jesus a propósito da nossa evolução. É de realçar a doçura do Consolador, que traz o brilho das estrelas e a paz do ser, dizem os analistas, verdadeiros poetas, a paz do ser para os corações das pessoas, preenchendo-os de paz e harmonia supremas.
Dizem os analistas que nós sabemos que há muitas decepções, desgostos, dores, sofrimentos, como também muitas consolações. Mas isso tudo é relativo por ser proveniência do próprio homem na sua caminhada de crescimento espiritual e fazer parte do processo objetivo a que se propõe a lei de evolução. Irmãos, o mundo só se tornará de harmonia. Repetimos, o mundo só se tornará harmonioso e haverá paz quando os homens, através da sua evolução, conquistarem e adotarem como sua constituição legal de procedimento o objetivo a que se propõe o Sermão da Montanha, ou seja, o respeito e o amor por tudo que foi criado numa transformação, dizemos, egocêntrica, que leve o ser a tornar-se verdadeiramente amor, alcançando desse modo a perfeição e a sabedoria que identifica o espírito puro. Mas, para isso, e antes de tudo, deve o homem conscientizar-se na sua integralidade, honestidade e sinceridade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, concluindo, Jesus culmina a sua dissertação espiritual legando ao homem o Sermão da Montanha, como alicerce para o ser acabar com seu sofrimento e voltar à casa do Pai. E também, como exemplo de amor, o sacrifício e entrega total da sua vida terrena para dar cabal cumprimento da sua missão e de amor por todos os seus irmãos do caminho. Razão porque, a dado momento, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixamos gravado em nós mesmos essas expressões e esse amor legado por Jesus em favor do próximo e em favor de nós mesmos. Muita paz a todos.